Bom dia, graça e paz. Agora sim, né? Tudo bem com vocês? Essa manhã o pastor Wilson me incumbiu de estar colaborando com a igreja, trazendo uma palavra aqui para a igreja, em nome de Jesus, amém? Eu estava vendo essa estrutura toda aqui, eu estava lembrando que quando eu era pequeno eu tinha vontade de ser artista. Eu tinha vontade de aparecer na televisão, de falar no microfone. Eu estava vendo essa estrutura toda aqui, eu ficava lembrando disso agora. E aí minha esposa fala assim, você é muito exibido, você gosta de aparecer, de falar. Que bom, né? Que Deus pôde usar essa vontade da forma dele. Que acho que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita e agradável. Amém? Eu queria falar um pouco essa manhã, na verdade, nas últimas vezes que o Senhor tem me dado essa oportunidade essa responsabilidade de falar um pouco sobre a palavra de Deus, questões ligadas à alma. E eu, há um tempo atrás, estava escutando uma ministração de um pastor, e ele estava falando algo e aquilo começou a tocar no meu coração, e Deus começou a ministrar o meu coração sobre um tema que eu acho que ele é muito pertinente e que ele está diretamente ligado com o nosso dia a dia, que são as emoções. Eu queria falar um pouco hoje sobre os dilemas emocionais, coisas que estão dentro de nós. A emoção ela está totalmente ligada a gente porque nós somos um ser triuno, né? Corpo, alma e espírito. E as emoções elas estão ligadas à nossa alma e nós não temos como deixar isso de lado. Nós temos que entender que nós precisamos aprender a lidar com isso todos os dias, porque isso vai fazer muita diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, quando nós conseguimos aprender a lidar com as nossas emoções, com a nossa alma. Isso faz uma diferença, porque muitas vezes algumas das atitudes que nós tomamos, elas vão estar totalmente ligadas à questão da nossa alma. Às vezes nós tomamos atitudes impensadas, de momento, de raiva, de ímpeto, e depois lá na frente nós vamos entender quando nós esfriamos, quando nós começamos a pensar que talvez a gente poderia ter feito e agido de uma forma totalmente diferente. E tem um personagem na Bíblia que eu acho que ele consegue nos trazer uma ilustração muito bacana sobre isso, que é o profeta Elias. Eu vou depois contar um pouquinho de algumas passagens e histórias de Elias, mas, resumindo, Elias ele consegue trazer isso para nós. Por quê? Porque ele era uma pessoa totalmente igual a cada um de nós aqui. E ele viveu algumas situações. E tem um texto que traz muito forte, muito evidente, essa questão da emoção, da alma, no relacionamento dele com Deus. Eu queria convidar vocês a abrirem, então, lá em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1. 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Todos acharam? 1 Reis 19, 1 fala assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses, e esse Deus aqui é com D minúsculo, como lhes aprover se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Repita comigo: não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo e tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido
sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós agora nos rendemos à tua presença nesse lugar, Deus. Colocamos a nossa vida agora diante do Senhor. Nos submetemos à tua ação, à ação do teu Espírito Santo agora. E nós queremos diminuir para que o Senhor cresça nesse lugar. Nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, toda palavra contrária, Senhor, ao teu propósito nessa manhã. Qualquer distração que venha nos roubar essa semente que o Senhor tem preparada para nós nessa manhã, todo cansaço, todo sono, toda ação contrária e maligna à tua palavra, Senhor, nós agora rejeitamos e declaramos que aqui é um lugar onde somente a tua voz será ouvida. E tudo aquilo que vem diante do teu trono, direto do teu trono para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos sair daqui dessa manhã edificados, alimentados, com a nossa fé renovada, fortalecidos para mais uma jornada, Deus. Porque a tua presença ela é capaz de proporcionar algo que ninguém pode para nós, Senhor. E é isso que nós queremos desfrutar nessa manhã. Da tua presença e da tua palavra nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Eu tenho ultimamente prestado muita atenção nas pessoas. Não numa forma de olhar e de julgar, mas de olhar mesmo o comportamento. Sabe aquele lado nosso psicólogo? Às vezes a gente põe sem perceber, mas eu tenho feito isso de uma forma proposital, para aprender um pouco mais, para entender um pouco mais, e às vezes para trazer algo de bom para a nossa vida. Porque às vezes nós olhamos para a vida das pessoas, nós tiramos algo de bom. E é muito importante que a gente possa sempre olhar as coisas pelo lado positivo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela conversando comigo o tempo todo reclamando. E aí eu ficava pensando comigo, mas será que ela não consegue extrair nada de positivo? Porque isso não está bom, isso está ruim, porque dessa forma não está bom, mas dessa forma também é ruim. Sabe aquele sentimento que você tem que nada que aconteça na vida daquela pessoa vai fazer com que ela pare de reclamar? E aí, escutando uma outra ministração de uma pastora que é uma psicóloga, ela estava falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, olha, quando nós clamamos a Deus, nós estamos clamando por algo. Agora, quando nós reclamamos, nós estamos clamando duas vezes. Olha que legal isso. Muito interessante essa percepção. O é fazer de novo. Quando eu refaço, quando eu reproduzo, eu estou fazendo novamente. Então, quando eu reclamo, eu estou clamando duas vezes. Só que quando eu reclamo, eu estou clamando algo de ruim. Ah, porque a minha casa não é boa. Ela vai continuar sendo ruim. Porque o meu carro não é bom, ele vai continuar sendo pior. Porque a minha situação financeira está terrível, está caótica, ela vai piorar mais. Porque eu estou clamando por isso, eu estou reclamando. E quando nós murmuramos ou reclamamos, uma das coisas que acontece é que nós afastamos de nós a provisão de Deus. A murmuração, ela tem o dom e o poder de afastar de nós a provisão de Deus. E isso tudo está ligado aonde? Às nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas são um conjunto de fatores que vão se agregando à nossa personalidade, ao nosso temperamento durante os anos e vão nos formando. E olhando para essa pessoa, é uma pessoa da minha família, olhando para ela, já uma pessoa de idade, como mudar isso? Porque tem uma carga de 50, 60, 70 anos, ou muito mais, porque a mãe era assim, a avó era assim, a bisavó era assim, então vem uma carga de geração passando para geração, de murmuração, de reclamação, de insatisfação. Muda não está bom, desmuda não está bom, sai não está bom, entra não está bom,
Passa ano, não está bom, vem ano, não está bom. E essa insatisfação, ela vai só aumentando, e ela vai trazendo doenças, vai trazendo males para a nossa vida, vai nos trazendo amargura, rancor, vai cada dia mais colocando a gente num lugar, como aqui Elias, como nós vimos muitas passagens da Bíblia em cavernas, aonde nós vamos ali sendo acorrentados, ficamos presos ali, não conseguimos sair daquele lugar. E muitas vezes o que pior que pode acontecer é que essas situações elas começam a trazer um sentimento de autocomiseração, aonde nós precisamos nos alimentar. Quando chegamos às pessoas e ficamos ali reclamando, as pessoas vêm e começam a lamber as nossas feridas, e aí nós começamos a nos sentir confortáveis com essa situação. Olha, você viu, coitadinho, pobrezinho. E aí a pessoa fica se sentindo confortável com essa situação. Isso tem me chamado muito a atenção. Porque uma das maiores batalhas que nós travamos são as batalhas contra as nossas emoções. Como é que nós saímos desse lugar? Como é que nós nos desvencilhamos dessa situação que se apodera de nós? De reclamação, de murmuração, de insatisfação, as nossas emoções, porque eu não posso, porque eu não consigo. Se nós não soubermos lidar com as nossas emoções, com essas situações, essas coisas são coisas que podem nos ajudar, mas podem também muito nos atrapalhar. As motivações, as ações, de forma negativa, elas tendem a nos sucumbir. Eu fui pesquisar algumas coisas e olha que interessante o que eu encontrei. Alguns especialistas acreditam que a habilidade de lidar com as emoções e com pessoas é mais importante do que ser inteligente. A habilidade de lidar com as emoções e com as pessoas chega a ser mais importante, de acordo com alguns especialistas, do que ser inteligente. Olha que absurdo isso. Mas a Bíblia ela trata sobre isso. Não precisa abrir, eu vou ler para você Provérbios 25, 28. Ele fala assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Vou repetir para você. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. E aí o que eu tiro de conclusão disso? Deus não vai fazer nada através de mim, de você, que Ele não faça primeiro em mim, em você. Amém? E essa é uma verdade que ela merece uma atenção e uma compreensão. O fato de eu estar aqui hoje ministrando uma palavra está intrinsecamente ligado à questão de que Deus ministrou isso primeiro comigo. Quantas vezes nós passamos por algumas situações e que lá na frente nós podemos ajudar pessoas, por quê? Porque Deus fez primeiro em nós, para depois nos usar para podermos ser fonte de bênção na vida de outras pessoas. Quando nós passamos por uma situação, presta bem atenção nisso, quando nós passamos, eu já falei isso aqui, quando nós passamos por uma situação, essa situação ela nos gera uma coisa, chamada autoridade. Uma pessoa que se livrou da depressão, ela tem autoridade para falar sobre isso com outras pessoas. Uma pessoa que se livrou do vício das drogas, ela tem autoridade para falar sobre isso com as outras pessoas. As situações que nós vivemos, elas nos vão dando experiência, mas vão dando autoridade. E é aí que Deus se usa de nós. Ele aproveita dessa autoridade para nos colocar em situação onde nós vamos poder ajudar pessoas. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Então isso é um processo de capacitação. É um processo de lapidação. Deus ele vem nos moldando justamente para isso. Eu brinco muito, eu falo assim, olha, Deus não vai descer do céu, não vai vir aqui e não vai fazer nada. Ele tem quem para isso? Eu e você. O seu exército. E nós vamos ser submetidos a situações nas quais nós temos condições de passar e de suportar. Uma professora do 6º ano, ela não vai aplicar uma prova de um conteúdo que ela não deu o ano inteiro.
E nenhuma prova que é para o 7º ano. Ela vai dar a prova da matéria que ela já explicou. E assim é com Deus. Nós vamos estar submetidos a situações que nós estamos totalmente aptos. Amém? Quantos estão entendendo isso? Então, nós vamos estar sempre passando por situações e Deus ele está nos moldando, nos capacitando, nos treinando. Agora, é preciso entender muitas vezes que algumas situações, quantos de nós tem o hábito de falar, o diabo está querendo me matar. Porque o diabo está contra mim, porque essa situação é do diabo, porque o diabo quer isso, porque o diabo quer aquilo. E não. Muitas vezes essas situações que nós passamos é Deus permitindo. É Deus mesmo querendo matar. Mas matar o quê? A nossa soberba, a nossa inveja, a nossa autossuficiência, a nossa imagem, que muitas vezes nós damos muito valor para a nossa imagem. Deus ele não quer um filho aparente, Ele quer um filho transparente. Então nós acabamos usando de argumentos da qual, o diabo quer me matar. Olha para a vida de Jó. Ali está uma situação clara, que foi Deus. Quem permitiu tudo? Quem tem o poder para permitir tudo? Foi Deus. E nós olhamos às vezes as coisas e não entendemos que Deus está às vezes agindo de alguma forma. Porque os caminhos, os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Nós não conseguimos e não cabe a nós tentar entender os propósitos de Deus na nossa vida. Por que nós estamos passando às vezes por alguma situação? Se é que é culpa de Deus e não, que eu acho que muitas vezes 99,9% é culpa nossa. Um desarranjo financeiro é culpa de Deus ou eu que gastei demais? Ou eu que fui responsável? Será que uma situação fui eu que não me capacitei para poder enfrentar uma situação de trabalho, do dia a dia? Porque é muito fácil, quando nós deixamos a nossa emoção, ela se tomar uma proporção grande, e nós começamos e saímos a colocar culpa em tudo que aparece pela frente. Mas a última coisa que nós fazemos é olhar para o espelho, para ver quem é o verdadeiro culpado da situação. Porque o culpado é minha esposa, porque o culpado é meu marido, porque o culpado é meu filho, porque o culpado é meu patrão, porque o culpado é Deus. Nunca sou eu. Por quê? Porque essas emoções, elas mascaram todas essas situações, nos impedem de enxergar a verdadeira realidade de quem está provocando aquela situação que momentaneamente é desconfortável. E eu falo momentaneamente porque tudo vai passar na nossa vida. Tudo é passageiro. O que vai fazer ser diferente, mudar lá na frente, é a forma como eu vou reagir a cada situação. O que faz toda a diferença é a minha reação. As ações vêm, mas como são as minhas reações? Essas fazem a diferença. Muitas vezes eu não posso controlar as ações, mas eu posso controlar as reações, porque isso depende de mim. E como fala aqui, nós lemos agora há pouco aqui em Provérbios, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Muitas vezes, e eu queria falar algo que talvez é forte, é duro de ouvir, mas eu preciso falar isso, porque eu ouvi isso também. Essa questão da aparência, de termos que ter uma aparência, e nós temos que ser transparentes. Hoje nós vivemos numa sociedade muito corrompida, porque a maioria dessa sociedade, diferente de nós, não vive os valores do reino de Deus. Ela relativiza, ela romantiza os ensinamentos da Bíblia, que tratam da vida do homem. Muitas pessoas trabalham a semana inteira com manipulações, com mentiras, com chavos, tudo isso para garantir a sua parte de dinheiro, e depois vão até uma igreja, e vão ali para tentar o quê? Diminuir o peso dos seus atos.
Amém. É duro isso, não é? Mas é uma realidade. Trabalhamos a semana inteira de uma forma como se alguém olha e fala, meu Deus. E aí, de repente, e eu não estou falando isso que é uma exclusividade da igreja evangélica, eu estou falando isso num contexto geral de sociedade. Por favor, entenda o que eu estou colocando. Mas o que eu estou querendo trazer é um entendimento que muitas vezes nós lidamos com as nossas emoções de acordo com os ambientes onde nós estamos inseridos. E o ambiente, ele não pode ser um fator de manipular o nosso comportamento. É fácil? Não, não é. Mas nós precisamos tentar. Talvez o fator que eu falei aqui no começo, de eu estar muitas vezes tentando olhar as pessoas, é para poder tentar entender e trazer algo de positivo, porque muitas vezes talvez eu esteja incluído nessa situação, aonde as minhas emoções estão me dominando, estão me controlando, estão me prejudicando. E muitas vezes nós não percebemos isso. Nós não conseguimos perceber muitas vezes. Por quê? Porque é em nós. É muito mais fácil nós enxergarmos uma outra pessoa, os seus atos, o seu comportamento, a forma como age, a forma como ela reage. Muitas vezes apontamos o dedo, olha, aquele cara é muito nervoso, olha como ele reage àquela situação, está perdendo o controle. E nós, na esquina seguinte, tomamos uma fechada e reagimos da mesma forma. E é interessante que nós achamos aquela situação anterior, ficamos aterrorizados. Olha, como é que pode ele agir dessa forma? Que coisa feia. E aí, na esquina seguinte, nós fazemos igual ou pior. E quando nós fazemos, não é tão feio assim. Vocês estão conseguindo entender? Como é importante quando nós olhamos para dentro e tentamos enxergar aonde nós precisamos lidar com as nossas emoções, com a nossa alma. Porque da mesma forma que nós estamos olhando para as ações e para as reações das pessoas que estão às nossas voltas, as pessoas também estão olhando para as ações e para as reações que nós estamos fazendo. Só que aí tem uma pequena diferença. Nós temos uma identidade. E isso traz uma responsabilidade um pouco maior. Porque se alguém olha para mim, para a minha emoção, para a minha reação, e condena, ele não vai querer Cristo. Quantos concordam com isso? Talvez para uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, isso tenha um peso. Mas para nós, quando nós expomos as nossas ações, as nossas reações, a forma como nós falamos, a forma como nós lidamos, a forma como nós tratamos, a forma como as nossas emoções são expostas, isso tem um peso um pouco maior. Por isso que a palavra fala, olha, não é fácil seguir a Jesus. Ele não tinha onde dormir, não tinha onde comer, ele não tinha. Se você quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que é essa cruz? Essa cruz, ela pode representar o lidar com as nossas emoções, o lidar com o nosso temperamento, a mudança de comportamento, o abandono de algumas práticas. Ah, Zé Guilherme, mas do jeito que você fala parece tão simples. Não, não é simples. Eu sei que não é simples. Você cresceu, viveu a sua juventude, a sua adolescência, a sua idade adulta, com comportamento, com pensamento, com entendimento. Isso não vai mudar da noite para o dia. Mas se nós não focarmos e tivermos perseverança em lutar para que isso possa acontecer, realmente não vai acontecer. Ninguém vai vir com uma varinha de condão, tocar na minha cabeça e falar, olha, daqui para frente, todo o seu lado ruim ele vai sumir, só vai ficar as coisas boas. Não, isso não vai acontecer, isso é utopia, isso é fantasia.
o que vai acontecer é Deus agindo na minha vida todos os dias. E eu estando aberto à sua ação, tentando olhar para dentro de mim, tentando encontrar isso em Deus, a forma mais correta. Melhorando, me lapidando todos os dias, deixando Deus agir, permitindo, porque muitas vezes nós temos o péssimo hábito de tomar o controle da situação. E eu falo muito isso. Deus, Ele é um Deus cavalheiro, Ele é um gentleman. Ele não vai pôr a mão aonde não deixar. Ele não vai entrar onde Ele não for convidado. Ele não vai arrombar uma porta da minha e da sua vida para entrar, para poder fazer e cumprir o seu propósito. Porque Ele é um Deus poderoso, mas Ele não pode contra um não. Se eu falar Deus não, vai ser não. Agora, quando eu falo sim, Ele vem e faz a obra por completo. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes nós funcionamos como encorajadores. Encorajadores. Vai, você consegue, faz isso, olha, faz desse jeito, faz assim. Não, essa situação vai passar, vai se resolver. E aí, nos encontramos nessa situação. E o que acontece? Nós não conseguimos ter a mesma reação que nós tivemos lá, aqui. A mesma situação que nós um dia encorajamos, falamos, aconselhamos, ajudamos, agora é conosco. Ó dia, ó céu, ó azar. Jó era um encorajador, mas quando aconteceu com ele, por pouco que ele não titubeia ali. Por quê? Estava rodeado dos amigos dele. Amaldiçoa esse teu Deus. Olha aí o que está acontecendo com a tua vida. Perdeu mulher, perdeu filhos, perdeu propriedade, perdeu seus bens. Encorajadores. Como nós somos encorajadores? Através da nossa autoridade, através do trabalhar e do agir de Deus na nossa vida. E aqui agora eu quero entrar, de fato, em Elias. Elias era alguém como a gente. E eu quero resumir um pouco a vida de Elias aqui. Elias era um profeta que viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. E nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus e recebeu a responsabilidade de lembrar os israelitas que eles eram o povo do Senhor. Mas até chegar aonde nós vamos trabalhar sobre as emoções de Elias, ele viveu um período onde ele profetizou uma grande seca. Está lá em 1 Reis 17, e ali ele chegou e anunciou que haveria uma grande seca. E se você não se lembra, Baal, ele era o Deus da vida e da fertilidade. Então, quando Elias ele vem e fala, olha, vai haver uma grande seca, isso é um confronto absurdo contra o Deus da vida e da fertilidade. E aí, após essa profecia, Elias recebe recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite. E aí, nesse lugar, ele foi sustentado milagrosamente com água que vinha do próprio ribeiro, e pão e carne que eram trazidos por curvos. Depois, se você quiser ler 1 Reis 17, de 2 a 6. Segunda passagem marcante de Elias é a viúva de Serepta. Depois dessa seca, Elias, sempre instruído por Deus, ele vai até Serepta, e ali ele é sustentado por uma viúva. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Durante o período da seca profetizada por Elias, a fome castigou Samaria. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Fuga para Horebe, que já entra onde nós vamos tratar um pouco das emoções vividas por Elias. Ele vai para o monte, e ali ele tem esse período que ele conversa com Deus. Elias e a vinha de Nabote. Um grande confronto entre o profeta Elias e a família real. Jezabel, ela já tinha planejado a execução de Nabote, que não queria abrir a mão da sua vinha,
Porque Acabe era um rei menino. E Jezabel, ela tinha essa característica de assumir o controle de tudo. E Acabe, ele não foi lá confrontar Nabote, não quis, ele ficou ali resmungando, chorando. E aí Jezabel fala assim, vou resolver teu problema, Acabe. Então vamos matar Nabote, você fica com a vinha dele. Era mais ou menos que funcionava assim a relação entre Acabe e Jezabel. Ele era um bananão e ela tomava conta da situação. E ele meio que era um filho mais velho, porque ele ficava ali chorando, resmungando, e ela ia lá e tomava conta da situação e fazia e resolvia. E o profeta Elias contra Acasias. Acasias subiu no trono de Israel, sucedendo a Acabe, seu pai, e uma determinada ocasião Acasias sofreu um acidente, e por conta desse acidente ele ficou aleijado. E ali ele prontamente tentou buscar auxílio nos deuses pagãos, ironicamente chamando de Baal Zebudê, que significa Senhor das Moscas. Era um trocadilho que ridicularizava o nome de Baal Zebu, que significava Senhor, o príncipe. Então, Acasias desejava saber se poderia se recuperar de seu problema. E ali, o que acontece? Elias interceptou os mensageiros e falou, olha, volta lá e fala que ele vai morrer. Aí é interessante, porque nesse contexto, entre o fato dele morrer, de Elias ir até lá, Elias começa a mandar tropa de 50 e 50. E aí, o Acasias. E Elias fala assim, ó, fogo, morreu 50. Vem mais 50, fogo, morreu. Até que ele fala, ó, traz ele aqui. E ele morre mesmo. Porque Elias, ele estava a serviço do Deus Altíssimo. Amém? Então, quando nós pegamos essa história, esse resuminho aqui de Elias, a gente pode entender que ele viveu grandes coisas. Guardadas as devidas proporções, a distância de tempo, nós também, todos os dias, vivemos situações, não é? Situações boas e situações ruins, que levam as nossas emoções lá em cima e lá embaixo. São situações que todos os dias nos fazem a agir de forma diferente, em contextos diferentes, porém mexem com a gente, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Um dia nós estamos rindo, no outro dia nós estamos chorando, um dia nós estamos alegre, triste, depende da situação. Nós temos situações ruins, de confronto, de adversidade, problemas que nós precisamos resolver, e muitas vezes esses problemas nós não estamos, enfim, são situações que nós temos todos os dias, assim como Elias tinha todos os dias. Agora, eu entendo uma coisa, isso é um pensamento meu. Grandes desafios frequentemente seguem de grandes vitórias. Sabe aquele ditado, depois da tempestade vem a bonança? É mais ou menos isso. Eu tenho muito isso comigo, é um pensamento meu, individual. Eu acho que quando nós temos grandes lutas, é porque algo grande lá na frente está para acontecer. E mais, eu acho que nesse ponto, muitas vezes, o diabo está querendo roubar a nossa celebração. Por isso ele começa a tentar nos tirar do foco, porque às vezes, tirando-nos do foco, nós perdemos a oportunidade de receber algo lá na frente. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos dentro de um propósito, firmes e perseverantes, ainda que venham algumas situações difíceis, nós vamos colher toda palavra que Deus profetizou sobre a nossa vida. Nenhuma palavra dele volta vazia. Não importa o tempo, mas nós vamos ser cumpridores daquilo que Deus determinou para a nossa vida. Se ele falou que algo vai acontecer na minha e na sua vida, descansa, porque vai acontecer. Por mais que a gente não entenda, por mais que a situação esteja mostrando o inverso, isso vai acontecer. Agora, olha só, Elias, pensa bem comigo. Ele sai fugindo de Jezabel. Aí ele chega em um lugar e o que ele fala para Deus? Por que ele estava fugindo de Jezabel? Porque ela queria matar ele. E o que ele pede para Deus? Quero morrer.
Eu pensei comigo assim, Deus deve ter falado, me poupa o trabalho, volta lá e vai encontrar com Jezabel. Quantas vezes nós acontecemos isso com a nossa vida? Estamos num conflito, quase uma bipolaridade. Quantas lembranças agora você não teve aí de situações idênticas a essas que você viveu? Não é muito estranho isso? Já que ele queria morrer, volta para Jezabel. Ela está louca para te matar, você vem pedir para mim. Deus deve ter falado isso para ele. Essa crise de Elias não é uma crise ministerial. Sabe a primeira coisa que a gente consegue entender ali de Elias? Expectativas frustradas. 1 Reis 19:4, ele fala assim, olha, eu não sou melhor que os meus pais. Expectativa frustrada. Essa é a primeira lição que nós aprendemos desse texto de Elias. Quando ele fala, eu não sou melhor que os meus pais, é claro, a autocomiseração. Sabe aquela fala assim, eu não mereço, eu não sou digno, isso não é para mim. E aí eu volto falando que nós criamos aquela necessidade, pessoas vindo, passando a mão na nossa... É o que ele estava fazendo ali com Deus. Entenda que Elias estava ali diante de Deus, conversando com Deus. Ele fala, olha Deus, eu não sou melhor que os meus pais. Ele deve ter pensado com ele ali, conversado com Deus ali. Meus pais fizeram isso, meus pais fizeram aquilo, e eu não estou conseguindo, eu não estou fazendo. Deus, eu sou um pobre coitado, olha lá, meus pais são muito melhor do que eu. Olha, eu não consigo. Sabe, ele criou uma sensação ali que ele não era bom, que nada é bom, que estar perto de Jezabel era ruim, estar longe de Jezabel era pior, estar na caverna era ruim, estar fora da caverna era muito pior. Essa era a sensação de Elias naquele momento ali. Agora, é errado nós criarmos expectativas? Não. O problema é onde nós estamos criando as expectativas. Será que nós estamos criando as expectativas diante de situações concretas? Porque se eu criar expectativas diante de situações, dependendo delas, eu vou me frustrar mesmo. Quem tem expectativa do Palmeiras ser campeão esse ano? Vai se frustrar. Né, Du? Estou falando para provocar o Du. O Flamengo vai ser campeão. Vocês estão entendendo? Profetizando já. Não, brincadeiras à parte, mas eu estou querendo trazer uma situação corriqueira do nosso dia a dia. Porque nós temos outras expectativas com relação à nossa vida, a emprego, a trabalho, a conquistas, que muitas vezes, se nós não estivermos muito bem respaldados, se nós não estivermos muito bem certos, nós vamos nos frustrar. E isso pode nos afundar, porque nós criamos uma expectativa e de repente aquilo vem e não acontece, de repente aquilo não dá certo. E se nós não estivermos preparados, com a nossa fé alicerçada, supridos espiritualmente falando, fortes, alimentados espiritualmente, aquilo vai nos afundar, vai nos levar a lugares de depressão, de amargura, raízes de amargura. Vamos começar a colocar a culpa nas pessoas e em Deus, pelos nossos fracassos, porque nós criamos expectativas em situações que realmente não tinha muito fundamento, não dava liga. E lembra que eu falei, o problema não está na ação, mas está na reação. O problema é como nós vamos reagir quando nós temos uma frustração diante de alguma expectativa. Eu fiz uma entrevista de emprego, eu fui muito bem. Aí eu recebo uma notícia, olha, você não foi selecionado. E aí eu me frustro, porque eu criei uma expectativa. E aí, se eu não tiver uma reação positiva com relação a isso, provavelmente, nas próximas entrevistas,
aquilo vai me bloquear. Vocês estão entendendo aonde as emoções vão nos levando? Porque eu estava confiante, preparado, mas por algum motivo eu não fui selecionado. E daí em diante eu começo a falar, eu não sou tão bom contra os outros candidatos. Eu não sou melhor que os meus pais. Quando eu entro numa sala, na próxima entrevista, que eu olho para os outros candidatos, eu não sou melhor do que eles. Por quê? Porque eu tive uma expectativa frustrada, eu não soube lidar com essa situação, e a partir daí eu já acho que eu não vou ser mais escolhido. Qualquer pessoa que estiver na sala é melhor do que eu. E aí que o nosso emocional nos vence, nos derruba. E aí nós começamos a fazer o quê? Entramos num lugar de afastamento, de isolamento. Eu não posso, eu não consigo, eu não mereço. Meu pai não me deu uma boa educação, não pagou uma boa faculdade, por isso eu não estou... Arrumamos um monte de desculpas. Criamos expectativas em homens. Eu não posso criar expectativas em homens porque os homens são falhos. Segundo ponto, que nós podemos aprender com Elias. Criamos um senso de injustiça. Todos os dias nós somos bombardeados com um vírus para atacar o nosso software mental, dizendo, você não pode, você não consegue, você é aquilo, você é isso, olha de quem você é filho, olha isso, olha aquilo. E aí todos os dias Deus vem com um antivírus dizendo, você pode, você consegue, você é meu filho, você tem uma identidade, eu tenho um propósito para a tua vida. Agora, por quê? É muito mais fácil nós sermos atacados com o vírus das coisas negativas do que com o antivírus de Deus. Por quê? Toma muito mais o nosso tempo, faz muito mais sentido para nós, muitas vezes, o vírus do que o antivírus. Por que faz muito mais sentido nós acharmos que nós não podemos do que achar que nós podemos? Por quê? Versículo 9, ele fala assim, 9 e 10. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Deus perguntou, o que fazes aqui, Elias? O que ele tinha que responder? Ó, Senhor, eu estou aqui por isso. Não, ele já começou, ó, Senhor, mataram, fizeram e eu estou aqui sozinho. O que é isso? Senso de injustiça. Só que ele fala isso, mas se você ler um pouquinho mais para frente, teve muita gente que não se dobrou a Baal. Não foi só Elias. Ele não estava sozinho nessa situação. Mas a hora que Deus pergunta para ele, Elias, o que fazes aqui? Ao invés dele falar, Senhor, eu estou fugindo da Jezabel que queria me matar. Não, ó Senhor, eu fui zeloso pela tua palavra. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, e agora eu estou aqui sozinho. Tá, por que é? Você está entendendo quando a gente cria um senso de injustiça? Porque o fulano é isso, porque fulano conseguiu isso, porque fulano conseguiu aquilo. Por que eu não? É muita injustiça comigo. Mas aí quando você olha para a história do fulano e vê o que ele passou para chegar até ali, dá vergonha de ter pensado isso. É só olhar para o lado que a gente cria senso de injustiça. É só olhar para o lado que a gente cria senso de injustiça. Esses dias eu estava na casa da minha mãe conversando com ela, ela falando assim, porque minha irmã tem isso, porque minha irmã tem aquilo, porque a minha irmã tem aquilo outro. Senso de injustiça. Mas ela mereceu ter isso, porque ela lutou por isso. Você fez alguma coisa? Não. Então você não pode reclamar. E aí nós entramos de novo, assim como Elias. Essa caverna, ela é algo geográfico, mas espiritualmente ela faz todo sentido.
Eu sempre falo isso, nós entramos em cavernas, na alma, nas emoções, nós nos aprisionamos ali dentro. Nós criamos senso de injustiça e corremos para onde? Para a caverna. Nós frustramos por causa de expectativas e corremos para onde? Para a caverna. Coisas acontecem na nossa vida e nós vamos para onde? Para a caverna. Há lugares que aparentemente são lugares de proteção. Uma caverna, ela pode representar um lugar de proteção. Só que ela é um lugar de proteção no meio de uma fuga e de uma crise. Seja ela de uma expectativa frustrada, seja ela de um senso de injustiça. E ali nós ficamos. E ali nós vamos, como diz o ditado popular, empurrando com a barriga. E a coisa não melhora, não muda, por quê? Porque nós nos colocamos num lugar onde só nós podemos nos tirar. Jesus, ele venceu no deserto, Adão pecou no paraíso. Não é um ambiente que vai fazer a diferença. Somos nós. Jesus venceu no deserto, Adão pecou no paraíso. Então não é um ambiente, somos nós. Terceiro ponto. Qual é a maior doença do século hoje? E ela vem por onde? Pelo estresse, muitas vezes. Nós precisamos reagir ao estresse. As situações de pressão, de estresse, elas nos forçam a agir, muitas vezes, de forma inadequada. Agora, se tem algo que a gente pode tirar de muito positivo em relação à história de Elias, é que ele nos ensina a enxergarmos, muitas vezes, as situações sob a ótica de Deus. Deus enviou Elias para resgatar Israel de um declínio moral e espiritual. E aí Jezabel quer matar ele. Só que ele, ao invés de se apegar à fidelidade de Deus, ele entra em pânico, corre e se esconde. E aí o que acontece? Nos momentos de estresse, quando a ofensa ela entra dentro do meu coração, eu começo a ouvir outras vozes. Muitas pessoas vão pensar mais ou menos de mim. Poucas pessoas vão pensar a verdade de mim. E aí o que eu tiro de conclusão disso? Eu não posso ser governado por opiniões. Eu preciso aprender a depender da opinião de Deus, porque Deus enxerga o Cristo em mim. Nós estamos expostos todos os dias a situações de estresse. Todos os dias. O mundo que nós vivemos hoje, ele por si só já é estressante. Essa correria do dia a dia. As situações mais comuns hoje, elas já são estressantes. Você acordar de manhã para levar um filho na escola é estressante. Se você for pegar de manhã a Francisco Junqueira com essas obras, é um estresse. Haja paciência, porque é trânsito. Você imagina as grandes cidades, as grandes metrópoles. Nós estamos falando aqui de uma cidade relativamente não muito grande, mas nós temos os estresses todos os dias. Fila no banco, congestionamento. Situações que são do dia a dia, mas que geram situações de estresse. E onde que isso vai afetar? Emocional. Quantos de nós já não saiu, pegou o filho na escola para levar para casa e no meio do caminho se estressou, chegou em casa e já descontou tudo em todo mundo que não tinha nada a ver com a paçoca? Quantas vezes nós descontamos as situações em pessoas que não têm nada a ver? E geralmente, e invariavelmente, quem toma a pancada é sempre quem está mais perto. É o marido, é a mulher, é o filho.
Sai do trabalho com a cabeça cheia, chega em casa, o que faz? Despeja tudo na pobre coitada da mulher que estava ali esperando ele com uma jantinha pronta. Acabou a noite, acabou a janta, acabou tudo. Não é assim? Não funciona assim, gente. Se eu estiver errado, por favor, vocês me falem. Não é assim. Nós não descontamos o nosso estresse nas pessoas mais próximas da gente, que não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Estou falando por mim também. Não pensa que eu sou diferente. Nós não sabemos lidar com as nossas emoções. O estresse, a fadiga, o cansaço. Por favor, entenda que eu vou falar agora, que é muito importante. Talvez seja loucura, mas precisa muito mais de arrependimento do que de tratamento. Quando nós conhecemos a glória que carregamos, as coisas de fora, elas perdem o sentido. E isso pode mudar a nossa história. Você sabe a diferença entre felicidade, alegria e celebração? É simples. Se eu chegar para uma criança e der um presente para ela, ela vai ficar feliz. Agora, se eu sentar e brincar com ela, ela vai celebrar. Quando eu entrego um presente para uma criança, ela fica feliz. Mas quando eu sento e brinco com ela, ela celebra. Isso é a diferença entre felicidade e celebração. Nós precisamos aprender a celebrar as coisas. O que o diabo quer roubar é a nossa celebração. Porque aquilo que Deus vai fazer, Ele vai fazer. O problema é que com as nossas emoções não no lugar, nós não conseguimos celebrar. Nós olhamos para as situações e achamos que tudo é ruim. Nós não conseguimos celebrar. Se eu comprar um carro e ele é antigo, mas ele é um carrinho que vai me levar em todo lugar, eu preciso aprender a celebrar. O problema é que com as nossas emoções fora do lugar, o diabo vai falar, esse carro é ruim, esse carro é velho, esse carro não presta. As pessoas vão olhar para você e vão rir de você. Vão ver que você não venceu na vida, que você é um ninguém. Quando nós precisamos aprender a celebrar todas as coisas. Ah, minha roupa não é de marca, mas pelo menos eu tenho uma roupa para vestir. Isso é celebração. O diabo está tentando roubar a celebração no meio do povo de Deus. O fato de nós estarmos todos aqui já é um milagre hoje. Porque nós saímos da nossa casa, acordamos com vida, com saúde, temos uma roupa para vestir, conseguimos chegar aqui, seja de carro, de Uber, de ônibus, mas estamos aqui. Como diz o Dani, num feriado. Só de estarmos aqui no feriado já mostra que nós somos muito crentes. E nós não celebramos isso. Sentamos na mesa num almoço de domingo, com uma macarronada e um franguinho, e não conseguimos celebrar, porque tem muita gente que nem isso tem na mesa para comer. E aí nós temos um senso de injustiça que vem e fala, olha, é só um frango e uma macarronada. É muito mais arrependimento. É muito mais arrependimento do que tratamento. Sabe por quê? Eu tenho uma boa notícia para te dar. A salvação, presta atenção nisso. A salvação ela é para o ímpio. Mas a libertação é para o crente. Nós precisamos nos libertar dos nossos cativeiros emocionais. Deus, quando levou os cativos, Ele levou também o cativeiro. Sabe o que isso quer dizer? Nós saímos da mão do diabo e estamos na mão de Deus agora. Agora, esse processo de libertação, ele vem pela palavra. E só existe um caminho que se chama intimidade com Deus. Sabe como? Entra no teu lugar em secreto, que em secreto Ele te recompensará. A minha fé, se for somente para confiar nele, o dia em que Ele não fizer, eu paro de confiar. Mas se eu conhecê-lo, eu sei que ainda que Ele não faça a minha vontade, a vontade dEle é boa, perfeita
e agradável. Para terminar, sabe qual que é o maior milagre de Deus? Não é fazer a minha vontade, é mudar a minha vontade. Fica de pé comigo. Queria convidar você a vir até aqui na frente. Não sei se de alguma forma essa palavra ela tocou no seu coração, te trouxe alguns sentimentos, algumas percepções. Mas o que eu queria convidar você a fazer nesse momento é uma coisa simples. Colocar agora as tuas emoções diante desse altar, diante do Senhor. E falar só assim para Ele: eu te dou total liberdade para entrar e fazer conforme a tua vontade. Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor, entregar as nossas emoções. Nós queremos sermos cheios do Teu Espírito. Matar a nossa alma. Tudo aquilo que tem impedido e atrapalhado o Teu agir, o Teu mover sobre a nossa vida. Nós queremos aprender com o Senhor, não com os livros, não com a psicologia, não com nada. Nós queremos aprender com o Senhor a lidar com as nossas emoções, a lidar com os nossos sentimentos, a lidar com todas as situações, sejam elas boas ou sejam elas adversas. É através do Senhor, através do Teu exemplo, através do Teu caráter, do Teu posicionamento, é através de Ti, Senhor, que nós queremos aprender a lidar. Nós queremos estar cheios da Tua presença, fortalecidos. Assim como o Senhor alimentou Elias nesse dia, nós queremos ser alimentados para essa longa jornada que nós temos ainda pela frente.